Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é o fim da busca. Vou colocar aqui. Prontinho, fixei o comentário. Vamos dar início à nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o fim da busca. O que é o fim da busca? O fim da busca é quando nós lembramos de que somos o Cristo. Ou seja, quando nós despertamos a consciência crística. Em verdade, eu vos digo, você já é a consciência crística e já está desperta em você. Você só não lembra. E não lembrando, você não consegue acessar ela de uma forma íntegra, de uma forma intensa, de uma forma a trazer a mudança da sua consciência. O seu nível de percepção é modificado ao despertar a consciência crística. O que acontece? Hoje nós temos um nível de percepção que é a partir do nosso arquétipo. O que é o nosso arquétipo? É a nossa personalidade humana separada. Então hoje, tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, a forma como nós agimos e expressamos as nossas emoções, vem da nossa personalidade humana que se sente separada, que pode chamar de ego ou do seu arquétipo. Qual a diferença entre ego e arquétipo? Arquétipo é a sua personalidade. Existem algumas personalidades humanas. Normalmente a gente tem 3 principais arquétipos, tá? Que são 3 personalidades mais intensas no nosso ser, ok? O que é o ego? O ego é o sentimento de que eu sou um indivíduo. É o pensar, sentir e agir como um indivíduo separado. E a esse ego, a essa personalidade humana que se sente um indivíduo separado, é intrínseco o medo. Então, todo ser humano, todo ser que se sente um indivíduo separado dos demais e de sua fonte criadora, ou que nem sabe que tem uma fonte criadora, ou que nem imagina que existe Deus, que é o criador de tudo, esse ser, ele se sente um indivíduo separado. E é intrínseco a esse ser o sentimento de medo, porque o medo, na verdade, ele não é só um sentimento. A gente só tem um único sentimento e ele é amor. É o nosso ser, é quem nós somos. O amor, ele é muito mais do que um sentimento. Não é algo que a gente possa escolher ter ou ser. O amor é o nosso ser, é quem nós somos. O amor é a nossa real identidade, é a nossa real personalidade, é quem nós realmente somos, ok? Boa noite, Karina. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. O que vai acontecer durante o nosso processo de despertar dessa consciência universal, que é a consciência crística? O que vai acontecer durante esse processo? A gente vai dissolver a nossa personalidade,
os nossos arquétipos, a gente vai dissolver ele e aí a gente vai sofrer o que pode ser chamado de crise de identidade. Vai chegar um momento em que a gente não vai mais pensar como a gente pensava, nem sentir como a gente sentia. A gente vai se sentir perdido. Nós nos sentimos perdidos por um tempo. E isso é natural. Por quê? Porque nós estamos dissolvendo a nossa personalidade. Isso antecede o fim do ego. Olha como é que funciona. Primeiro, você tem uma personalidade humana. Eu vou dar o meu exemplo que fica mais fácil para vocês entenderem. Se um dia vocês quiserem, eu posso dar uma aula só sobre personalidade, só sobre ego, tá? Sobre as personalidades, para você ver como elas pensam, como elas sentem e para sentir quando ela está sendo dissolvida, tá? Aí vocês vão comentando e me perguntando sobre isso, que eu posso fazer uma live só para explicar isso. O que acontece? Cada um de nós, em cada existência, vai vivendo situações que já escolheu de antemão, que o seu ser já escolheu de antemão, para você desenvolver algumas habilidades aqui nessa existência. No caso, vocês que estão aqui assistindo essa live, o ser de vocês escolheu nessa vida e chegou o momento de despertar a consciência crística. Essa é a vida em que chegou o fim da busca. É quando há uma mudança consciencial de um ser individual separado para um ser em unicidade coletivo. O ser crístico é um ser coletivo. Hoje eu vivo essa realidade da consciência crística e ela não é uma consciência individual. Quando a gente desperta essa consciência, a gente passa a ter uma consciência universal. É uma consciência diferente da consciência individual. Não é que você esqueça de quem você é ou qualquer coisa nesse sentido, você vai lembrar, mas você sempre vai pensar, sentir e agir a partir dessa consciência coletiva, universal, una com Deus, com tudo e com todos. É uma outra forma de sentir, de viver, ok? Bora lá então. O que acontece durante o processo? Você, desde que vem aqui, você tem uma personalidade e você, ao longo do seu caminho, vai moldando essa personalidade. Ela vai se formando ao longo das suas experiências de vida e a forma como você reagiu a essas experiências, tá? Agora eu vou falar dessas experiências, depois eu vou falar como seria fácil iluminar e como a gente pode ajudar os nossos filhos a iluminarem mais fácil. O que acontece? Então você vai vivendo situações na sua vida desde a infância que vão fazendo você ter determinadas crenças, você passa a acreditar em determinadas coisas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma personalidade humana, Atena, governante, mago e sábia. A Atena, ela é a junção desses três arquétipos, tá? Sabedoria, ela traz essa transformação, que seria o mago, e ela traz o poder. Ela é naturalmente um arquétipo poderoso. Tanto é que ela é a segurança de Zeus, porque ela tem sabedoria. O seu animal de poder é a coruja, que é um animal que tem sabedoria. Então a Atena, ela tem sabedoria. Ela naturalmente, ao longo da sua vida, ela sente muita necessidade por estudar. E ela quer fazer coisas. Ela é muito executora, ela faz muitas coisas. E naturalmente ela acaba ascendendo a altos cargos. Isso é natural de uma Atena, de uma personalidade Atena.
O que aconteceu para essa menina virar essa mulher tão forte e tão racional? Porque a Atena é uma mulher racional. O que aconteceu? Durante a infância dela, ela teve a sensação de que ela não poderia confiar em mais ninguém, que ela dependeria apenas dela. E isso tornou essa pessoa uma pessoa forte, racional, que não se serve de suas emoções e não se rende a elas, e se tornou uma pessoa que resolve tudo sozinha, que quer fazer tudo sozinha e que resolve tudo sozinha, que tem orgulho de dizer, eu não preciso de ninguém, né? Ela tem orgulho, a Atena, ela tem bastante orgulho. E ela realmente é uma pessoa muito sábia, muito inteligente, muito prática, muito bem sucedida na sua vida adulta, tá? O que acontece? Para ela, o importante é ela ter poder, ela ter visibilidade, ela ter autoridade. Ela tem processo, ela tem organização, ela tem método, entende? E ela chega ao fim desejado, naquilo que ela quiser fazer. Ela se propõe e ela cumpre com excelência. Esse arquétipo é um arquétipo bem governante. E ela tem o poder, o reconhecimento como algo importante para ela. O que aconteceu comigo, por exemplo, eu tinha esse arquétipo e durante o meu processo de desfazer do meu arquétipo, da minha personalidade humana, esse arquétipo simplesmente se esvaiu no nada. Então chegou um ponto em que eu olhei para mim mesma e eu disse, eu não sei mais quem eu sou. Porque aquilo que era importante para mim antes, que eu achava que todo mundo deveria dar importância, que era para estudar, que era para trabalhar, hoje já não é mais importante para mim. Hoje, por exemplo, é mais importante as minhas filhas, a saúde delas, o bem-estar delas, eu estar com elas é mais importante do que eu ser uma profissional bem-sucedida. Entre outras coisas, a espiritualidade também se tornou mais importante do que o sucesso do mundo. O que o mundo chama de sucesso? O mundo chama de sucesso uma pessoa bem relacionada e muito bem financeiramente. Uma pessoa poderosa para o mundo é uma pessoa que tem dinheiro, que tem bens e que é bem relacionada, é bem vista, é respeitada. Essa é uma pessoa de sucesso para o mundo. E isso passou a ser desinteressante para mim. Então não era mais interessante para mim esse sucesso. Eu não estava mais nem aí porque o mundo pensasse ou deixasse de pensar sobre mim. Eu não tinha mais interesses em ficar rica e milionária. E eu gostava de estar com as minhas filhas, mas ao mesmo tempo eu senti um chamado muito grande. E pelas primeiras vezes na minha vida eu fui me sentindo insegura. Porque quando dissolveu o meu arquétipo, toda aquela segurança que o arquétipo te dá naquilo que tu acha que é importante para ti, não é, de repente, do nada não é mais importante para ti. E não sendo mais importante para ti, tu se sente um nada. De repente, tu não sabe mais quem tu é. Tu perde a tua identidade. Tu perde o teu arquétipo, ele se dissolve. E esse é o primeiro processo. O teu arquétipo pode ser, e provavelmente é, diferente do meu. Pode ser um arquétipo em que a importância era em você ser cuidada e protegida. Você queria estar ali, no conforto de ter alguém pensando por você e fazendo por você. Ou o importante para você era se apaixonar, experimentar o mundo. Ou o importante para você pode ser viver aquilo que você acredita.
defesa dos animais, defesa das mulheres, aquilo que você acredita como seu propósito. Aí você provavelmente tem muita dificuldade em relacionamentos amorosos. Porque você dá importância para os seus projetos, para a sua vida, e não dá tanta importância para o relacionamento em si. Ou talvez importante para você é casar, é ter um marido, é ter uma família. E isso é a coisa mais importante da vida. A sua casa, a sua família, o seu lar, manter tudo harmonizado, né? Essa é a era. Ou talvez importante para você seja você se espiritualizar, ficar sozinha e o mundo te atrapalha, os outros te atrapalham, porque o que você gosta é de ficar lá sozinha no seu mundinho. Essa é a Hestia, né? É uma mulher já mais espiritualizada, mas ela é descolada e separada do mundo, que isso também é um problema. Todos os arquétipos na sua sombra, eles são um problema, tá? Por isso que a gente precisa dissolver eles durante o nosso processo. E quando a gente dissolve, a gente reintegra todos eles. O que aconteceu comigo? O ano passado eu dissolvi todos esses arquétipos. Obrigada, tá linda. Obrigada. Eu dissolvi todos esses arquétipos ano passado. E em janeiro desse ano, depois de eu ficar uns 6 meses assim no limbo, sem saber mais o que era importante para mim, sem ter algo assim importante, eu já estava no processo do despertar espiritual, mas eu fiquei assim um tempo de 1 ano, sem um arquétipo específico, vivendo no limbo da personalidade, ou seja, sem uma personalidade específica, sem algo que eu me reconhecesse, que eu me visse ou que fosse importante para mim. Entende? Eu fiquei lá, assim, durante mais de 1 ano. Em janeiro deste ano, depois de uma situação que eu passei, muito difícil, e nessa situação eu queria desistir do meu trabalho espiritual. Eu disse para Jesus, foi uma situação tão difícil para mim, que eu disse para Jesus assim, olha, Jesus, eu sei que eu poderia perdoar essa pessoa e essa situação, mas eu não quero. Eu não quero. Eu já sofri demais, eu já aguentei demais, eu já suportei demais, eu já perdoei demais e tantas vezes, e eu não quero. Eu simplesmente não quero perdoar dessa vez, então vamos terminar o nosso trabalho por aqui. Eu falei para ele, porque eu sei que tem que perdoar tudo e 100%, e isso eu não queria perdoar. Eu não queria mesmo perdoar. Mas o Cristo em mim queria, né? O Cristo em mim queria perdoar. Era esse perdão que estava faltando. Então, depois de passar por essa situação, eu me perdoei por ser essa pessoa que me feriu, que me magoou, porque fui eu que me feri, me magoei. Eu me perdoei por ser a Ana e ter aceitado ser tratada dessa forma, ter se perdido de tal forma de alguém achar que tem algum poder sobre mim, algum domínio sobre mim, ou sobre a minha sanidade, ou sobre a minha liberdade. Eu me perdoei em relação a isso. E aí no terceiro dia, depois desse acontecimento, que para mim foi muito difícil, no terceiro dia, à noite do terceiro dia, eu consegui fazer esse perdão e já fiz o perdão, já fiz uma limpeza espiritual naquela casa que eu tava de praia, e já no dia seguinte, em vez de eu esperar a pessoa vir me pedir perdão, eu fui pedir perdão para a pessoa, porque eu sei que fui eu que fiz isso comigo, entende? Isso já é o acesso à consciência crística. Eu ainda não tinha despertado,
Mas isso já é o acesso à consciência crística, entende? Você entender que ninguém é o outro, que é você mesmo, ferindo você mesmo o tempo todo, que não existe outra pessoa que possa te ferir, que possa te magoar, que possa te humilhar, que possa te tratar mal, que possa te prejudicar. Não existe. É você mesmo manifestado em outra pessoa que está fazendo isso com você. E mais, você escolheu fazer isso, o seu ser escolheu passar por isso para que você pudesse perdoar e manifestar a consciência crística. Então ali eu já dei vislumbres quando eu consegui realizar esse perdão, de que o despertar da consciência crística estava muito próximo, tá? Isso foi em janeiro. Em março desse ano eu despertei a consciência crística, entende? Foi bem rápido, porque quando eu consegui experienciar isso de uma forma real, em algo que me doía muito, eu consegui transcender, perdoar e acessar a consciência da unicidade. Eu estava pronta para lembrar de que eu sou o Cristo. Por quê? A consciência crística é a consciência de Deus em você. É a consciência da unicidade Pai e Filho. Eu e meu Pai somos um. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo eu, o homem, Jesus e meu Pai somos um. Ele está dizendo eu, consciência crística manifestada nesse momento na forma humana de Jesus, e meu Pai somos um. Ou seja, todos que despertam a consciência crística, eu e meu Pai somos um. Entende? E só aos que despertam a consciência crística, e no momento em que essa consciência substitui a tua consciência individual, é que a consciência de Deus pode ser acessada por você. Por quê? Porque a consciência de Deus, ela te traz um poder de Deus. Ela traz o mesmo poder de Deus. Então, só quem ama incondicionalmente, profundamente e sabe que é o outro e jamais faria qualquer mal a qualquer um, porque sabe que é o outro. Eu sei que eu sou você. Eu sei que eu sou você. Eu sei que eu sou Cristo, Jesus Cristo e Deus, todos um único ser. E um dia você também vai saber e também vai experimentar isso. Entende? Porque você já é o realizado. E isso é assim, você não precisa de mais nada. Você já é quem você deve ser. No entanto, você está desmemoriado. E estando desmemoriado, você acredita ser um ser que você não é. Você acredita ser um ego separado, personalidade humana tal arquétipo, vivendo tal situação. E você manifesta enquanto esse ser separado. Então, o que precisa acontecer? Você precisa começar a viver esse amor, a perdoar tudo e todos, sabendo que é você. E por isso que no Curso em Milagres, Jesus diz que não há, em última instância, não há o que precise ser perdoado. Sabe por quê? Vou falar para vocês agora onde eu estive. Eu já estive dentro de Deus conscientemente. Eu fui levada até lá e voltei em um instante. Eu fui levada até onde nós estamos nesse momento dentro de Deus, onde todos nós somos filetes de luz em formato losangular. Todos nós estamos lá unidos, nos movimentando, e todos nós estamos ligados a esse ser por um fio que parece um cabo de aço na cor fruta-cor, que é todas as cores, um azul bem clarinho, uma cor bem clarinha, e todas as cores.
Então você aqui é um fantochinho desmemoriado. Você está experimentando para agregar informação em Deus. Porque Deus, por ser um único ser, por ser um ser único, ele não podia se autoconhecer, ele já era tudo. Então ele individuou suas pequenas partículas, que ele chamou de filho, vários bilhões e trilhões de filetes de luz, que somos nós e tudo que existe. E foi necessário que nós fôssemos desmemoriados da nossa real identidade para que a gente pudesse experimentar. Lá nesse lugar, nós já estamos todos na consciência de luz, na consciência divina. Lá nós somos um filete de luz individual, mas todos têm o mesmo sentimento, pensamento e consciência. Todos se movimentam juntos, todos sentem juntos e todos experimentam juntos. Todos se movimentam, existe muita... É um movimento circular, assim, que parece que todos vão fazendo, todos juntos ao mesmo tempo, assim. E o sentimento que tem é amor, todos sabem o que fazer, como fazer. Existe paz, existe alegria, porque aquele movimento dá uma sensação de alegria. E existe o amor, a paz, a alegria e a harmonia, porque é tudo um só. E é isso que é a realidade. Tudo que a gente está vivendo aqui são experiências ilusórias para agregar informação ao teu ser. Aqueles seres estão também recebendo informações, agregando informação. O que é a iluminação espiritual? A iluminação espiritual, quando desce aquele jato de luz no seu coronário, você é iluminado, o que é a iluminação espiritual? É quando esse ser, que é você, desce. Ele desce. Ele se unifica. Então você aqui passa a viver não mais como um fantoche, mas o próprio Deus manifestado, o próprio Cristo manifestado. Essa é a consciência. E aí a gente tem a consciência da nossa grandeza e da nossa pequeneza ao mesmo tempo. A gente tem a consciência do quão nós somos imagem e semelhança de Deus. E a gente tem a consciência do quanto nós somos um filete de luz. E aí a gente trabalha incessantemente para que todos os nossos irmãos também tenham acesso a esta consciência. E também possam despertar, porque a gente tem a plena consciência de que tu é o teu irmão. E é por isso que Jesus volta. É por isso que ele trouxe um curso de milagres, um curso de amor, por isso que ele forma professores, por isso que ele guia trabalhos, guia professores, autoriza a compartilhar a consciência crística. É por isso, ele é o chefe desse planeta, ele é o mestre desse planeta, ele é o responsável por esse planeta. E agora ele está numa campanha para iluminar esse planeta. Então são chamados os seus professores em sentido de urgência. Você vai sentir dentro de você uma angústia, uma agonia, um chamado muito forte para despertar a consciência crística. Porque ele está na ordem do dia. Isso está na ordem do dia de Jesus. Ele sente tudo que nós sentimos por um simples motivo. Ele é um conosco. Ele nunca nos abandonaria. Não foi que ele prometeu? Eu nunca vou te abandonar. Porque isso é impossível. Ele é quem tu é. Jesus Cristo é quem tu é. E quando tu lembrar da consciência crística que é compartilhada com a dele, com Deus e com todas, você vai também manifestar. Entende? Jesus nunca poderia se separar de nós, porque a consciência dele é a nossa, nós somos só consciência.
E a consciência dele é a nossa, é a mesma. Só que nós estamos desacordados, desmemoriados de quem nós somos. Quando a gente acessar a consciência crística, quando a gente verticalizar, que a gente começa a subir, aí começa o nosso processo de subir, e depois a iluminação é quando o nosso ser de luz, que é o próprio Deus manifestado, desce sobre nós. Então agora a gente está subindo, a consciência crística a gente ascendeu. Aí é como se quando a gente chegasse no fim desse caminho, chegamos lá no nosso ser de luz, né? Despertamos a consciência crística, agora é esse ser que desce. E aí esse momento é Deus que decide, tá? O momento de despertar a consciência crística depende do quanto tu deixou ela ir se infiltrando, o quanto tu ama, o quanto tu perdoa incondicionalmente, o quanto tu tem consciência de que tu é um único ser com tudo e com todos, e age a partir disso e sente a partir disso, né? E aí a consciência crística é lembrada e é naturalmente o mesmo processo expressado de forma instantânea. Você passa a ter outra consciência. E aí você vai acessando ela conforme você vai deixando ela se infiltrar e conforme você vai compartilhando. E compartilhar não é só falar sobre isso, porque tem pessoas que o trabalho dela não vai ser falar. Esse é o trabalho de quem faz o caminho de Jesus, o caminho do profeta. Mas tem também outro caminho, que é o caminho de Maria, que é um caminho em que tu vive de forma tão intensa aquele amor que o teu ser compartilha. Você não precisa compartilhar em palavras, em lives, que nem aqui é o meu trabalho. O meu trabalho é o caminho de Jesus, é o caminho do profeta e o de Maria junto. O meu caminho, ele compartilha no caminho de Maria, e ele compartilha através do conhecimento. A verdade, ela é emanada, né? Eu pedi para Deus para ser um canal, que as palavras dele entrem e vão direto para o filho dele, que eu seja apenas um canal, que recebe e passa. Então é isso que acontece. É o que eu me tornei, um canal de Deus. Recebe informação, passa, transfere, compartilha, tá bom? E qual é o fim da busca? O fim da busca, então, é quando você desperta essa consciência crística, você lembra de quem você realmente é e passa a manifestar a partir dessa consciência. Isso acontece de forma natural. Lembra que todos os iluminados, Yoga de Smith, um curso em milagres, um curso de amor, Hélio Couto, todos eles falam o quê? O não julgamento, o não especialismo, não julgamento, não especialismo, eu até anotei aqui, deixa eu ver aonde que eu anotei, né? Não julgamento e o não especialismo, são 3 coisas. E a ausência de medo. Tudo isso acontece de uma forma natural na consciência crística. O ego é incapaz de julgar, de não julgar. O ego vai estar sempre julgando, ele é incapaz de não julgar, porque ele se sente um ser separado, individual. Então ele vai sempre se comparar e sempre vai estar julgando. Isso é natural do ego. É natural da consciência crística o não julgamento. O ser crístico, ele percebe as coisas, ele observa as coisas e ele traz consciência daquilo que está acontecendo. Ele traz consciência. Mas como ele já sabe que tu já é um ser de luz, ele sabe que mais cedo ou mais tarde você vai entender o que ele está falando. Você vai viver o que ele está ensinando. Então ele não se preocupa. E aí ele não julga. Ele não vai dizer, você tá certo, você tá errado, você devia fazer assim ou devia fazer assado. Mas ele vai te trazer consciência. Olha o que você está fazendo, você está escolhendo tal coisa. É isso mesmo que você quer? Não é isso que você quer? Então você precisa escolher no Cristo. Você precisa escolher novamente, você precisa escolher a partir do Cristo. Você precisa estar consciente para fazer isso.
E o ser crístico, ele te direciona nesse sentido. Perceba as escolhas que você está fazendo, se elas estão sendo no Cristo ou se elas estão sendo no ego. Observe e perceba. Mas para isso ele te dá luz, ele te traz consciência. Então ele diz, escolher no Cristo é isso, escolher no ego é isso. Ele não julga, mas ele te orienta, ele te direciona. E ele sabe que mais cedo ou mais tarde você vai escolher pelo Cristo. Mas como ele tem um trabalho aqui para fazer, ele te orienta para que o quanto mais cedo você possa optar pelo Cristo, melhor para você. Entende? É isso que acontece. Então, o não julgamento se torna natural a partir da consciência crística. No ego ele sempre vai acontecer. Mas quanto menos você julgar, mais perto dessa consciência você vai estar. Como é que você faz para julgar menos? Amando mais. E percebendo que tudo que o outro está fazendo, em verdade, é você que está fazendo. Entende? Você percebeu, é você que está fazendo. Não existe o outro, existe só eu. E eu não numa forma egóica. Existe eu como um único ser. Todos um único ser. E quanto mais você perceber isso, menos você vai julgar. E aí o fim do julgamento na consciência crística vai se tornar natural. Mas você já tem uma predisposição ao fim do julgamento quando você vê o outro como tu mesmo. Como sendo você, fazendo tal coisa que tu tá julgando. Ou agindo de tal forma que tu tá julgando, certo ou errado, bonito ou feio, sei lá. Ok? O não julgamento. Então, eu já dei uma dica de como não julgar, né? E quanto isso é necessário para despertar a consciência crística. A segunda coisa, então, é o especialismo, né? O ego, ele quer ser especial, ele quer ser especial pro marido, pros filhos, para as pessoas ao seu redor, pros seus alunos e para todos. O ego, ele quer ser especial para alguém e quer ter pessoas especiais para ele. Isso é natural do ego e isso é uma coisa que muitos estudantes do curso em Milagres têm muita dificuldade de viver. Eles até entendem o conceito, mas têm muita dificuldade de viver. Por quê? Ou eles... Opa, quase derrubei minha água. Ou eles vivem assim, já que eu não sou especial e eu não posso dizer que eu sou especial e eu não posso ver ninguém como especial, então eu vou me ver como um pobre coitado que sabe igual a todo mundo, que compartilha igual a todo mundo e pronto. Então muitos estudantes do curso acabam vendo dessa forma. Como isso é o que Jesus me passou, porque que ele me enviou para esse trabalho, né? Então, muitas pessoas, Jesus diz que eu não posso me sentir especial, que o especialismo é um problema, então eu não sou especial, eu sou igual a todo mundo, então tá todo mundo aqui no tempo do aprendizado, então eu também tô. E você permanece naquele grupo e naquele grau consciencial e não expande e não vai além, porque você não quer ser especial, né? Você quer ficar lá, eu não quero ser especial, quero ser igual a todo mundo. O problema disso, de ter invertido o sentido do especialismo, isso é uma inversão que o ego fez, né? O meu trabalho, ele foi trazido. Eu pedi para Jesus, por que precisa de mim se tem um curso em milagres e um curso de amor? Não precisa de mim. Para quê? E o que ele me respondeu foi o seguinte, que precisa de mim porque houve inversões. E o ego usou de artimanhas para que seus professores permanecessem lá. E uma delas é essa questão do especialismo. Então eu não sou especial, eu não tenho nada demais, eu não sou especial, eu vou ficar aqui nesse grupo igual a todo mundo no tempo do aprendizado eternamente. Se um de nós despertar a consciência crística, ele é especial. Só que não é isso que é especialismo. O que Jesus nos traz sobre o especialismo? O
que ele diz que o especialismo é um problema? O especialismo é um problema quando eu não tenho amor incondicional por tudo e todos. O que é o fim do especialismo? Eu amo as minhas filhas incondicionalmente? Amo. Eu faria qualquer coisa por elas? Sim. Entende? Pensa agora ali nos seus. O que você faria por eles? E o que você gostaria que eles fizessem por você? E como eles vissem você? Como um ser especial. Não é? Agora, o que eu vou te pedir não é para você não amar os seus filhos, mas sim amar tudo e todos como você os ama. Fazer por tudo e todos o que você faz pelos seus especiais. E esse é o fim do especialismo. O fim do especialismo é quando você ama tanto tudo e todos como um só. É de novo a manifestação da consciência crística. As 3 coisas que a gente precisa aprender no processo já é a manifestação da consciência crística, que o ego sozinho não consegue fazer. Por isso que Jesus pede no curso em Milagres e no curso de amor para você abdicar de ser seu próprio professor. Porque se você conseguisse despertar sozinho a consciência crística, se eu conseguisse despertar sozinho a consciência crística, eu já estaria desperta, que nem eu já tô, agora eu já tô. Mas antes de eu despertar, se eu tivesse sido minha própria professora, isso não teria acontecido. Então eu aceitei o Cristo como o meu professor. Eu pedi para substituir todos os meus pensamentos e sentimentos pelo dele e eu deixei ele me guiar. Eu não fui a minha professora. E agora quem está falando com vocês não é a Ana Long, é o Cristo em Ana Long, que é o mesmo de Cristo em Jesus, que é o mesmo Cristo de todos vocês, de todas as consciências, é de Cristo para Cristo. Não é uma pessoa que está falando com vocês, é uma consciência universal. Entende a diferença? Manifestada numa forma, porque se eu não tivesse esse corpo, eu não poderia estar fazendo esse trabalho, e é só por isso que eu ainda o tenho, só para realizar esse trabalho. Eu não precisaria mais estar aqui manifestada na forma, eu só estou aqui para realizar esse trabalho, mas não teria mais necessidade. Entende o que eu quero dizer? Isso vai acontecer com todo mundo. Você vai viver um propósito de tal forma e o teu corpo vai servir como um propósito santo, divino, para trazer luz. E isso não me torna especial, entende? Eu sou só um fantochinho dessa consciência universal. Eu sou só uma aparência, uma voz, um expressar de onde essa consciência pode vir, se decantar e se manifestar. É isso. Eu não sou especial e nem quero ser. Nem quero ser. Eu só quero que a mensagem do Pai chegue ao filho dele, só. É meu único desejo. É um desejo puro e santo. Entre e compartilha, entre e compartilha, entre e compartilha. É só isso. E é isso que vai acontecer quando você despertar a consciência crística. A forma de compartilhar, o Cristo vai te falar. Tanto não precisa te preocupar. Ele não só vai te falar, como ele vai te orientar e ele vai te dar todos os mecanismos e tudo que tu precisar para compartilhar essa consciência, que pode ser de infinitas formas, porque ele é uma consciência infinita, tá? Essa consciência ela é infinita. É diferente o que acontece no relacionamento entre o indivíduo e Cristo e entre os indivíduos em relação ao instante santo? Não, Karina. É e não é. O que acontece? O indivíduo e Cristo sozinho, por exemplo, numa meditação, um instante
entre um ser individual, ainda no ego, que seja, mas com intenção de unificar-se com Cristo em uma meditação, por exemplo. O que acontece nesse instante é sim um instante santo, acontece esse relacionamento. Mas enquanto eu me sinto um indivíduo, eu não consigo manifestar isso aqui, entre os indivíduos e a relação do instante santo. Enquanto eu me sinto um indivíduo em relação com outro indivíduo, que é Cristo, eu não estou na consciência universal. Então, quando eu começo a acessar mais intensamente a consciência crística, eu passo a fazer meditações compartilhadas, por exemplo. Eu vou acessando outras consciências de pedidos de ajuda e eu vou recebendo esses pedidos de ajuda e vou levando para a consciência universal. Então, nós passamos a ter uma consciência compartilhada, entende? Então, se eu e tu, Karina, por exemplo, nos reunirmos em um instante, eu e um grupo nos reunirmos com o interesse de compartilhar consciência amorosa, de ajudar os irmãos, isso também é um instante santo. E a consciência crística, ela é muito mais universal do que individual. Então, você precisa sim ter os seus momentos individual com Deus, mas o que você vai acessar nesses momentos é a consciência universal. E quanto mais você estiver com o teu irmão em um atendimento terapêutico, em um atendimento, em um auxílio, em ajuda, um interesse puro e santo de auxiliar e de ajudar, quanto mais você tiver nesses instantes com seus irmãos, mais a consciência crística vai se infiltrar. Entende? A consciência, eu manifestava e eu acessava a consciência crística em todos os meus atendimentos, em todos, desde que eu atendi pela primeira vez. Eu nem sabia o que era consciência crística, mas eu já acessava em cada atendimento, porque o meu único desejo era me fundir com aquela pessoa para poder ajudá-la. Entende? Era o meu único desejo. E trazer aquela paz que eu já sabia chegar nesse instante santo ou nesse ponto zero. Então eu silenciava de uma forma que eu transcendia esse mundo, esse corpo. Naquele instante eu sabia que a pessoa estava curada, né? Eu não pedia a cura da pessoa, mas eu entrava em fase com o todo, naquele momento de qualquer cura, e naquele instante, então, a consciência, ela se fundia com a pessoa, se fundia comigo, e se a pessoa já estivesse pronta para manifestar, ela já manifestava instantaneamente a cura. Muitas pessoas fizeram uma única sessão comigo e se curaram, até de esquizofrenia. Por isso que eu digo, quando a pessoa quer, é desejo dela. Eu estava lendo hoje uma parte da Bíblia que Jesus disse assim, no Evangelho de Mateus. Depois eu vou trazer para vocês qual foi essa parte, porque agora eu não lembro, eu vou botar nos meus stories, hoje ou amanhã. Ele dizia assim, que aqueles que cresceram com ele, que conheceram ele antes do despertar espiritual, que foi aos 25 anos, antes de ele se iluminar, que ele só se iluminou aos 25 anos, mas ele já manifestava consciência crística desde menininho. Tem vários episódios que contam isso, mas ele ainda não tinha se iluminado. Na verdade, aos 25, quando ele foi batizado por João Batista, ele se iluminou. Então, o que acontece? Antes disso, todas as pessoas que conviveram com ele diziam: você não é descido dos céus. Você não desceu dos céus.
Você é Jesus, filho de Maria e José, irmão de tal e tal. Você não desceu dos céus. E aí ele disse que pouco ou nada ele pôde ajudar os que estavam próximo deles, que no caso são os seus familiares e as pessoas que convivem com você, porque elas estão dizendo, até ontem a Joana, era de tal forma. Como assim a Joana despertou a consciência crística? Imagina, Joana despertar a consciência crística. O que ela tem que eu não tenho? Eu não aceito isso. Não é que eles não acreditam que você despertou ou vai despertar quando você despertar. E isso aconteceu comigo também. Não é que eles não acreditam, porque se eles não acreditam, ele pede o que é a tal da consciência crística. Como é que desperta? Como é que você despertou? Se a pessoa não acredita, ela pergunta até ela saber que é assim. Quando a pessoa não aceita, ela não quer nem saber. Ela só diz, eu não acredito e pronto. Ela não quer nem saber. E aí não recebe as benesses que poderiam receber de ter um familiar desperto. Mas, cedo ou tarde, todos os teus familiares serão atingidos pela sua consciência crística, serão curados pela sua consciência crística. Por quê? Porque a sua consciência crística desperta é a consciência da unicidade, é a consciência da perfeição, e todos que têm acesso a você serão infiltrados também por ela. E você não precisa nem intencionar. Eles serão curados, a vida deles financeira será curada, os relacionamentos deles serão curados. E eu entrei, por exemplo, nesse processo de despertar espiritual por problemas nossos, mas eu sempre tive um desejo profundo de ajudar os meus familiares, principalmente a minha mãe. Eu tinha esse desejo, eu queria muito ajudar. E a minha filha, que quando nasceu apresentou alguns problemas e eu queria ajudar, uma delas, né? Então eu queria, e eu sabia que quando eu me iluminasse, todos os problemas seriam dissolvidos. Eu não sabia como, mas eu sabia que isso ia acontecer. Entende? E eu já despertei a consciência crística, então eu já posso, ela já vai infiltrando. Eu ainda não, o meu ser, aquele ser de luz, ainda não desceu no meu coronário, mas eu já acendi a ele. Entende? Isso é a consciência crística. Você já acessa essa consciência. Essa já é a sua consciência, já é universal. Aí vai chegar um momento em que eu estarei pronta para meu ser de luz descer e fundir totalmente em luz comigo. Entende? Isso acontecerá brevemente. Ok? E é por isso também que eu tô aqui compartilhando com vocês, porque quanto mais eu compartilho essa consciência, mais ela se manifesta em mim, mais ela me usa como canal, mais ela trabalha em mim através de mim, entende? Se eu ficasse despertada da consciência crística e ficasse lá na minha vida, manifestando tudo que eu quisesse, casa, carro, apartamento, bens materiais, curas para os meus familiares, essa consciência ia sair de mim. Ele ia dizer, poxa, tu tá me usando para interesses do ego? Tu tá me usando para interesses individuais? E ela não ia mais se infiltrar em mim. Ia ficar naquele estágio até eu iria regredir. Então, quanto mais eu uso ela para beneficiar o Filho de Deus, quanto mais eu uso ela para servir, mais eu recebo. E eu não faço isso para receber, mas é natural, dar é receber. Então, quanto mais o meu desejo é ajudar, é compartilhar, mais a minha vida se resolve, mais os meus problemas se dissolvem. E isso vai acontecer com você também, entende? Isso vai acontecer com você também, com a sua vida, com seus familiares, tá? E isso acontece de uma forma natural. Bom? O terceiro ponto é o medo. Então nós trabalhamos, nossa, hoje a gente fez, isso aqui daria um livro, tá? Conhecimento que tem aqui é um conhecimento divino trazido especialmente para o Filho de Deus.
O medo é intrínseco ao ser separado, é intrínseco ao ego. Todos nós sentimos medo. Todos nós sentimos medo. E ele é o que nos trava e nos impede de despertar a consciência crística e de acessar o nosso Pai, tá? É esse medo que nos impede de perdoar todo mundo, de ser bom o tempo todo, de viver a plenitude da vida. É o medo que nos impede, tá? Ele vai ser dissolvido naturalmente à luz da consciência crística, conforme você vai deixando ela infiltrar, mas ela vai sendo dissolvida. Ele vai sendo dissolvido. É natural que nós sintamos medo enquanto estamos como um ser separado. Eu, por exemplo, até o ano passado, eu sou reikiana também, então eu ainda protegi os 4 cantos do quarto das minhas filhas com chokurei, porque elas tinham um sono muito, quando a gente se mudou para essa casa principalmente, elas tinham um sono muito, eu sei quando o sono delas não tá normal. Mãe sabe tudo, é uma coisa louca isso, é maravilhoso. Toda mãe tem consciência crística desperta, se ela deixar, ela já vai ali mesmo para consciência crística, se ela deixar aquilo, se ela estender o que ela sente por todos, ela já manifesta a consciência crística. O que acontece? Então, eu tinha medo pelas minhas filhas e eu via que de noite o sono delas estava agitado, elas se mexiam e tudo mais, e eu via que aquilo tinha alguma coisa errada. Então, todas as noites eu protegia os 4 cantos do quarto dela, eu fazia um círculo de fogo dourado ao redor da minha casa toda como proteção, e eu usava algumas técnicas de apometria também. Eu fazia essa proteção, porque eu sentia essa necessidade. E mesmo Jesus dizendo em Um Curso em Milagres que o Filho Santo de Deus não precisa de proteção nenhuma, eu dizia, olha Jesus, eu sei que o teu filho não precisa de proteção, eu sei que eu não preciso de proteção e nem minhas filhas, mas enquanto eu estou aqui desmemoriada, eu vou proteger porque eu estou precisando nesse momento. Então eu sempre fui muito sincera com ele. Eu sempre fui 100% sincera. Eu não fingi que estava tudo bem e eu lá sofrendo e não conseguindo dormir porque eu vi o sono agitado das minhas filhas. Entende? Se elas se mexem, eu acordo. E hoje elas passam praticamente a noite inteira sem nem virar para o lado. De tão em paz que é o sono delas. Praticamente nem virar para o lado elas não viram. Para entender o que é paz. A paz, ela é interna, mas ela tem que se manifestar externamente também. Então, enquanto a gente está nesse momento de sustentar a consciência crística, ainda você vai enfrentar algumas coisas, né? Ainda vai enfrentar algumas situações na tua vida, mas não vai mais ser o inferno e o caos que era antes, não. De jeito nenhum. E muitas vezes vai vir seres e pessoas pedir a tua ajuda. E como eu não sou nem vidente, nem clara e audiente, eu nem ouço e nem vejo, mas eu sinto coisas e eu sei das coisas, quando isso acontece, então eu consigo saber o que fazer no momento certo. Saber encaminhar esses pedidos de ajuda, saber auxiliar, levar essas pessoas ou esses seres para um momento em que eles aceitam o amor, eles aceitam a sua real identidade divina, tá? E isso, o fim do medo, ele vem naturalmente com a consciência crística, porque você, apesar de ter alguns instantes de medo, você sabe a verdade, você conhece a verdade. Ela se revela para ti. E sabendo a verdade, o medo dissolve-se no nada que ele é. Isso acontece com um processo natural. Mas é claro que enquanto você ainda está na consciência individual, separada, você vai sentir muito medo. A gente sente medo. Então, nesses momentos, seja sincero. Olha aqui, Jesus, eu estou sentindo muito medo. Eu estou percebendo essa e essa situação e eu te chamo em presença
para trazer o teu amor e a tua luz para essa situação que eu não estou sabendo o que fazer aqui. E você vai começar a viver num estado de presença de forma natural. Então, quando o especialismo passar a ser o amor por tudo e todos, o medo passar a ser dissolvido à luz de tu saber que tu é amado e protegido, mesmo que tu ainda se sinta separado. Não tenha consciência crítica, chama Jesus em presença, chama Cristo em presença. Depois vem o sentimento de unicidade, ele vem depois. Primeiro tu chama ele, depois o sentimento ele vai compartilhando com você, e conforme você deixa ele infiltrar, ele vai se manifestando e o teu medo vai se dissolvendo, tá bom? Então, a dissolução do medo é feita a partir dessa confiança, o fim do especialismo a partir do estender o amor que você sente pelos especiais a tudo e todos. E a outra coisa que eu falei em primeiro lugar foi o medo, o especialismo e mais o que nós falamos, gente, que agora me fugiu aqui. O medo, o especialismo e calma aí que eu vou pedir para mim. Enfim, tudo vai se dissolvendo quanto mais você vai... E o amor incondicional, né? Quanto mais você vai deixando a consciência compartilhada entrar em você, mais você vai acessando. E quanto mais... Olha só, tem mais uma coisa. Agora já tô antecipando umas coisas pra vocês, tô dando spoiler. Quanto mais você acessa e vive na consciência crística, mais pedidos de ajuda você recebe, tá? E nem é consciente das pessoas que elas te pedem ajuda. É inconsciente. Você sente o que os seus irmãos sentem. E pode ser os seus familiares, as pessoas próximas a você, ou pode ser alguém totalmente desconhecido que entrou no seu campo de percepção e você sente dentro de você que está acontecendo alguma coisa, que tem algum sentimento diferente e você já unifica esse sentimento, levando tudo isso à união. Levando tudo isso à união, tudo é dissolvido à luz da verdade, da manifestação e do amor de nosso Pai em nós. Tá bom? E esse é o fim da busca. O não julgamento, isso, obrigada Karina, obrigada. E o não julgamento também, ele vai acontecendo de forma natural. Vocês entendem que tudo acontece de forma natural, mas eu preciso ter uma predisposição para fazer? Eu preciso ter uma predisposição para isso? Eu preciso aceitar que eu não sou nada. E ao mesmo tempo que eu sou o todo. Sabe? Eu sei que parece um paradoxo. Como eu não sou nada e ao mesmo tempo eu sou o todo. Parece um paradoxo porque não tem como explicar em palavras. Mas quando você sentir, você vai saber que você não é nada. Mas que ao mesmo tempo você é tudo. E isso não tem como explicar em palavras, mas pode ser compartilhado. Ok? Então vamos lá agora para o nosso momento de compartilhar da consciência crística. Todo final de live a gente faz. Inclusive, quem quiser pode sempre acessar só o final das lives. Para esse momento, você pode até acessar todas as noites. Ó, pega o finalzinho da minha live, põe para frente assim, acho que dá para fazer, né? Eu não sei se dá aqui para fazer. E antecipa e põe lá só o finalzinho, assiste só o finalzinho da minha live, que é esse momento do compartilhar da consciência crística, ou você não precisa nem assistir, olha como isso é interessante. Você pode simplesmente desejar. Eu desejo ir para aquele momento em que a Ana compartilha a consciência crística com a gente na live e tal. Você recebe instantaneamente. É uma consciência totalmente compartilhada. Ela é totalmente aberta e compartilhada. O momento que você quiser acessar, você pode acessar. Basta o teu desejo. Tá bom? Bora lá então? Então fechem os seus olhos.
Relaxem, dê uma respirada fundo. Quem chegou agora, saiba que veio para receber esse amor e esse carinho do Cristo. Então, sente em silêncio, dê uma respiradinha profunda. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor e a sua luz para toda esta situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos e cada um de nós agora. Eu vou ficar em silêncio um pouquinho, que eu vou fazer esse compartilhar. E você pode, nesse momento, entregar alguma coisa que você queira entregar para Jesus, para o ser crístico. E você pode fazer perguntas também para que ele te responda. Pode ser que ele te responda agora, pode ser que ele te responda em outro momento em que você esteja em paz, que ele consegue te acessar. Mas ele vai te dar resposta se você quer alguma pergunta, se você quer alguma coisa. E peça para ele te responder de uma forma que tu entenda, porque tem isso também, né? Ele responde e aí tu não entende nada. Então pede, por favor, Jesus, me mostra a resposta de tal coisa de uma forma que eu entenda, né? Ou traga uma pessoa à consciência, ou uma situação à consciência, tá? Qualquer pessoa, qualquer situação traga a consciência agora, que você queira ajudar, corrigir, curar, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, vamos voltando. Me digam aqui o que vocês sentiram. Quem quiser compartilhar, não há necessidade, tá? Se vocês quiserem compartilhar, se alguém quiser compartilhar o que está sentindo, fique bem à vontade. Então, a internet não está aqui das melhores. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, que estiveram aqui.
que receberam neste momento esse amor, que todos possam manifestar a sua real identidade em Cristo, a sua real identidade de amor, que todos possam experimentar nessa vida ainda a consciência universal, a consciência divina e manifestar o Cristo em si, para que possam compartilhar isso. Saiba que a tua simples existência, que o simples fato de tu existir, ser feliz e ser alegre e viver a partir dessa consciência de amor universal, ou seja, está fazendo uma infinidade para a humanidade. Cada um de nós desperto é capaz de ajudar milhões de pessoas só com a nossa luz manifestada. Então entenda o quanto é necessário que você que está aqui desperte, o quanto tu está sendo chamado e requisitado para isso, tá bom? Um beijo de luz para vocês. Nos vemos semana que vem, no mesmo horário. Foi um prazer ter estado aqui. Eu que agradeço a todos. Obrigada pelos coraçõezinhos. Obrigada por tudo. Depois, quem quiser, comente aqui abaixo e façam as perguntas aqui embaixo também, que eu consigo responder depois em vídeo para vocês, que eu acho que fica mais fácil de entender. Porque nem sempre eu consigo digitar tudo que eu queria compartilhar com vocês. Então, em vídeo fica mais fácil para eu responder, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tudo de bom para vocês.